Bom, pessoal, vamos então continuar nossa aula. Hoje eu quero falar um pouco, né, sobre as iniciativas que a gente tem em relação ao tráfego orgânico, tá? Algumas coisas que talvez que eu vou contar para vocês aqui são coisas um pouco mais técnicas, mas acho que faz sentido vocês pelo menos saberem que isso existe, para que, né, possam saber que isso dá para ser feito. E claro, em outros cursos nossos a gente ensina isso, tá? Bom, primeira coisa, tá? O SEO, tá? Ele basicamente se resume em duas coisas, tá? Conteúdo e link. É basicamente isso, tá? Conteúdo, link e um terceiro passo, as otimizações. Mas é sempre conteúdo e link, tá? É o que faz você ranquear, tá? Muito mais do que talvez só a otimização. Você tem um site, por exemplo, muito bem otimizado, muito bem estruturado, não adianta se o Google não enxergar esse site, tá? Então, primeira coisa, tá? Existe conteúdo interno e conteúdo externo. O conteúdo interno é aquele conteúdo que você coloca dentro das suas páginas, dentro do seu blog, enfim, tudo que for dentro das suas propriedades. E o externo, tá? São conteúdos que nós trabalhamos ali em sites parceiros, em Web 2.0, que eu vou explicar um pouco mais aqui embaixo, tá? Depois disso, nós temos a otimização do site. O que é a otimização do site? Você precisa que o seu site tenha, tá? Os padrões que o Google recomenda. Por que que você precisa ter isso? Para que você consiga, quando ele enxergar o seu site, ele falar, oh, esse site aqui ele é bom, ele tem um conteúdo muito bom, ele é rápido, ele trabalha mais de 200 critérios para ranquear esse site. E tem alguns deles que são, né, internos. Então, tipo, como ele lê o seu site. Então, isso é importante, tá? Você colocar. Então, eu coloquei alguns exemplos, como um title, uma description, uma meta tag, uma categorização, alt title nas imagens, title nas imagens. Por quê? Quando o robô do Google entrar, quanto mais fácil você colocar isso para ele ler, para ele entender melhor, ele vai conseguir apresentar para o usuário de uma melhor maneira e, consequentemente, ele te ajuda a ranquear, tá? Então, o que é importante frisar aqui? O teu site ele precisa sim tá bem trabalhado com conteúdo, com texto, com descrição. Por quê? Para que quando ele leia, tá? O seu site você consiga, com isso, tá? Aumentar a sua chance de posicionamento. E existe uma outra coisa, eu vou explicar cada um deles, tá? Que é a criação de links. Tem muitas pessoas que falam assim, o que são links, né? Vamos pensar o seguinte, cada site tem uma autoridade, tá? E o que acontece com isso? Quando cada site tem uma autoridade, quando você aponta de um site um link, né? A pessoa clica nesse link e vai para dentro do teu site, um pouco daquela autoridade do site é passado, tá? E aí o Google junta isso para que e quanto mais autoridade um site tiver, melhor. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né, bem besta aqui. O Pelé chega e fala assim: "Ah, o João é o melhor jogador que eu vi jogar". Você vai falar: "Pô, é o Pelé falando". Por quê? O Pelé tem autoridade, tem milhares de pessoas que falam: "Não, o Pelé foi o maior da história". Pô, o Pelé falou do João. Ou o Pelé quando falou do Neymar, todo mundo foi olhar o Neymar. O Pelé falou: oh, isso aqui vai ser um futuro jogador, tal, não sei o quê, um dos maiores da história, né? Então o que acontece? Tendo esse fato acontecido, os sites são as mesmas coisas. Tipo, é a mesma coisa de um site grande apontar você como uma referência no assunto. O Google vai falar, pô, realmente. E isso faz a diferença em posicionar. Só que eu vou falar um pouquinho de cada iniciativa dessa, porque é o seguinte, por exemplo, a primeira que nós temos aqui que são as webs 2.0. A Web 2.0 são sites que eles compartilham conteúdos, eles distribuem conteúdo. O Google normalmente entra nesses sites porque ele sabe que lá dentro sempre vai ter conteúdos novos e ele pega coisas novas. Então você precisa estar nesses sites. Guest post é você pegar um texto, publicar em outro site e esse site dizer que o texto é seu. Isso gera autoridade. Servidor de links, tá? Os servidores de links, apesar de muita gente confundir isso e achar que é uma técnica ilegal, não é, tá? Ela é totalmente legal. Que é o quê? É você criar servidores, tá? Abertos, você indexar, você mostrar para o Google que esses servidores existem, por quê? Toda vez que sair um conteúdo no seu site, no seu blog, esses servidores vão ser alimentados com esse conteúdo e o Google vai ler, né? E são servidores como o da Amazon, né? Como a Azure, que é da Microsoft, que são servidores que o Google costuma visitar com uma grande frequência, tá? PBN, né? Que vem de Private Blog Network. É você criar uma rede privada de blog. Por que que você faz isso? Você vai criar, essa é uma técnica um pouco mais, ela não é uma white hat, ela é uma
Ela está no meio termo ali entre o... Mas você pode usar também. A PBN, né, você pega domínios expirados, vencidos, né, e você cria blogs de nicho. Por quê? Para você querer ranquear. Então, por exemplo, você está no nicho de mercado financeiro. Você vai pegar um domínio que no passado ele falava sobre fundos imobiliários, por exemplo. Ele só falava disso. Você vai pegar a autoridade que ele tinha, criar conteúdo desse domínio e essa autoridade vai voltar. E aí você vai criar uma rede de blogs em cima disso, tá? O Google Meu Negócio também é uma maneira de você criar links. Por quê? O Google Meu Negócio, né, você cria links locais, né, para ele, né, e você otimiza para que você apareça quando a pessoa digita ali aquela busca na região que ela estiver. Tem como você criar links também para você aumentar o seu raio dentro do Google Maps, né? Você faz algumas estruturas de naps e algumas coisas nesse sentido, vou explicar um pouquinho para baixo. E você aumenta esse raio ali na busca local. Feed RSS, os feeds, né? É basicamente uma maneira que o Google tem de ler o seu conteúdo. Você cria um feed e ele vem e puxa esse feed para ler esse conteúdo, né? Então ele pode até puxar esse conteúdo para outros sites e você pode pegar esse feed e compartilhar ele com vários sites, tá? Compra de domínio. Existem hoje leilões de domínio que você pode estar fazendo ali, tá? Então você comprar um domínio que já existe, que está vencido, mas que ainda tem uma autoridade. Você pode usar aquele domínio para criar uma PBN, ou aquele domínio, se já tiver tráfego, apontar para o teu site para levar visita, e assim por diante, tá? Você tem os backlinks locais, que é o quê? É para você fortalecer o que a gente chama de NAP, que na verdade o NAP no Google é uma maneira que ele tem de olhar ali a sua região e posicionar o seu site naquela região, através de latitude, longitude, através de dados de endereço. Então ele vai priorizar para que você apareça naquela região onde você criou aqueles links, tá? E o Google Stake, né, que é você usar todas as plataformas do Google, Google Sheets, Google Planilhas, o próprio Google News, todas as plataformas do Google, né, o Discover, né, que a gente vai estar lançando um curso sobre isso também, que é uma excelente maneira de gerar visita. Você pega e faz essa estrutura para que você apareça o seu conteúdo, o seu site em todas as propriedades do Google. Por quê? O Google vai priorizar a leitura ali nas propriedades, tá? Então, assim, só para deixar claro essa parte de SEO. O SEO ele realmente se resume a 2 pontos, links e conteúdo. E um terceiro ponto é a parte interna do seu site, que é um ponto também importante, tá? Então, assim, essa aula eu te expliquei sobre esses pontos principais aqui de SEO para que você entenda tudo que dá para ser feito, para que você possa trabalhar essas iniciativas também, tá bom? Então é isso. Um grande abraço.